Capítulo 16. Em recusando-se a entrar. Impossível, você deve ter entendido errado. As palavras dos irmãos Tigre e Dragão abismaram a multidão que estava observando e todos os tipos de expressões complicadas apareceram em seus rostos. Naquele instante, as pessoas em volta deles pensaram que estivessem entendido errado em acreditar que aquelas palavras eram verdadeiras. Eles não podiam entender o porquê da Aliança Alada querer recrutar Xu Feng. Agora mesmo, Xu Feng foi rejeitado até mesmo por uma pequena aliança. Como pode tal pessoa conseguir o respeito da Aliança Alada? Xu Feng, você gostaria de se juntar à Aliança Alada? Eles sabiam que a multidão estava suspeitando, então Bai Long forçadamente adicionou outra sentença e enfatizou o tom. Isso é verdade? A Aliança Alada atualmente está recrutando aquele cara? De onde ele veio para receber um convite da Aliança Alada? A Aliança Alada não é a chamada Reunião dos Gênios? Por que eles estão recrutando uma pessoa tão comum? Não sei o porquê também. Realmente não dá para entender. Ele tem alguma área em que é especial? Mas eu realmente não consigo ver nada. Mesmo uma pequena aliança não o deu as boas-vindas. Como pode ser alguém forte? Com isso, as discussões espalharam rápido como fogo em palha seca e todos os olhares se concentraram em Xu Feng. Todos eles tentavam descobrir o que tinha de diferente sobre ele para ser capaz de receber um convite da Aliança Alada. Mas não importava como, eles não podiam entender como aquele rapaz era diferente. Mas mesmo assim, todos infinitamente admiraram Xu Feng. A Aliança Alada. O lugar onde inúmeras quantidades de discípulos os admiram e onde inúmeros gênios foram recusados. Era absolutamente uma terra sagrada no coração dos discípulos da corte interna. A Aliança Alada. Os sonhos de inúmeros discípulos. Era um sonho que poderia apenas ser imaginado, mas nunca alcançado. Mas naquele instante, havia uma pessoa que entrou naquela terra sagrada e completamente conquistou o sonho inalcançável dos outros discípulos. Como eles poderiam não ter inveja dele? Como isso é possível, Xu Feng, ele atualmente? Mas, os que tinham os rostos mais feios e que não podiam aceitar aquilo a maioria eram as pessoas da família Xu. Especialmente Xu Wei. Era como se ele tivesse sido esmagado por um pesado martelo. Todo o seu cérebro estava dormente e ele estava completamente desconcertado. Xu Yui também estava da mesma maneira. Ela estava ao lado de Xu Feng, abriu a sua pequena boca, e seus pares de olhos estavam piscando sem parar enquanto ela estava olhando para Xu Feng surpresa. Vendo as reações da multidão, os irmãos Tigre e Dragão sorriram já que eles ficaram contentes, então eles lançaram seus olhares para Xu Feng. Comparada às reações da multidão, os irmãos aguardavam ainda mais para ver a reação de Xu Feng. Eles queriam ver Xu Feng comemorar como se ele estivesse louco e tivesse entrado em um sonho. Mas Xu Feng obviamente os desapontou. Ele não estava super contente e agitado. Melhor que isso, ele não mostrou nenhuma expressão, e seu rosto estava calmo como águas paradas. A coisa mais surpreendente foi as palavras de Xu Feng que ouviram de seguida. Obrigado pelas suas boas intenções, mas eu não quero me juntar à Aliança Alada agora. Xu Feng disse calmamente. O quê? Eu não entendi errado, certo? Ele recusou? Quando as palavras de Xu Feng saíram de sua boca, a multidão que já estava fervendo instantaneamente aumentou ao extremo. A oportunidade que todos desejavam em seus sonhos foi recusada. Isso era absolutamente impensável. Depois de ouvir aquela resposta, os irmãos Tigre e Dragão também franziram suas testas e seus rostos estavam obviamente descontentes. Xu Feng, se você se juntar em nossa Aliança Alada, você irá apenas ter benefícios em seu desenvolvimento futuro na Escola Dragão Azul. Você realmente irá recusar? Bai Long o avisou e perguntou. Eu realmente sinto muito. A resposta de Xu Feng foi firme. Você. Bai Agao estava um pouco bravo, mas antes de deixar ele explodir, ele foi parado pelas mãos estendidas de Bai Long. Bai Long reavaliou Xu Feng mais uma vez e disse, Xu Feng, eu espero que você possa reconsiderar isso. Depois daquilo, Bai Long se virou e saiu. Depois de um olhar ameaçador de Bai Agao, ele também saiu em passos grandes. Aquele cara realmente recusou o convite da Aliança Alada. Ele é estúpido? Olhe para ele, você pode dizer que nem mesmo pensou sobre isso, então não deve conhecer o grande nome da Aliança Alada.
Que vergonha! Eu imagino que no futuro, quando ele entender a força da Aliança Alada, ele ficará extremamente frustrado. Futuro? Se você ofender a Aliança Alada, pelo que eu posso dizer, esse cara não está longe da morte. Naquele instante, todos abriram suas bocas e as vozes com todos os tipos de discussões sem fim. Até Shu Yui estava coberta de confusão enquanto ela perguntou, Shu Feng, você sabe o que você acabou de fazer? Aquilo era. Eu sei, era a Aliança Alada, a organização de lendas na corte interna. Você sabia e ainda assim você recusou. O Shu Yui estava absolutamente sem palavras. Eu não irei entrar em outra aliança que eu não conheça nada a respeito. Eu temo que a Aliança Alada não é exceção. Shu Feng sorriu e seu sorriso era normalmente calmo. Não se importando com os olhares espantados em sua volta, ele elegantemente se misturou na multidão, como se ele nunca tivesse visto a Aliança Alada antes. Shu Yui continuou olhando para o lugar onde Shu Feng tinha desaparecido. Sua expressão estava completamente complicada, e depois de um bom tempo ela murmurou, Shu Feng, parece que eu te conheço cada vez menos. Atualmente, Shu Feng também estava surpreso pelo convite da Aliança Alada, mas por causa que aquilo foi inesperado, ele recusou firmemente. Depois de tudo, havia um segredo em seu corpo que os outros não podiam descobrir. Os 9 raios coloridos. A coisa assustadora que quase destruiu o continente. Se as pessoas soubessem que aquilo estava dentro do Dantian de Shu Feng, quem sabe o que os experts iriam fazer com Shu Feng? Existia até a possibilidade que seu estômago fosse aberto. Pouco tempo depois, em um lugar misterioso fora do plaza, os irmãos Tigre e Dragão estavam lá em pé com uma expressão deprimida. Em frente deles estava uma jovem senhorita. A garota tinha pele bela, sobrancelhas afiadas e olhos grandes, uma boca pequena como se fosse uma cereja. Embora seu rosto fosse um pouco jovem, podia-se dizer que ela era uma pessoa bonita e uma pessoa levemente pouco desenvolvida. Mas, naquele momento, as sobrancelhas da garota franziram enquanto ela perguntou aos irmãos, vocês estão dizendo que ele recusou a proposta de juntar a Aliança Alada? Irmã Sênior Sumei, tudo o que dissemos é verdade. Os irmãos responderam ao mesmo tempo. Atualmente existe uma pessoa que se atreve a recusar um convite da nossa Aliança Alada. Ele deve estar cansado de viver. A garota estava mordendo seus lábios, havia traços de raiva que surgiram em seus lindos olhos. Irmã Sênior Sumei. Para sermos honestos, nós nem mesmo sabemos que parte daquele garoto é extraordinária. Mas, ele foi mencionado por aqueles dois e eles nos disseram para convidar ele. Se fizermos alguma coisa de mal para ele, eu temo. O que há para temer? Nós já demos respeito ao convidando para a Aliança Alada. Mas agora, ele se atreveu a recusar. Se não o deixarmos provar um pouco de dor, onde está a honra de nossa Aliança Alada? Eu vou deixar esse problema para vocês dois lidarem. Não se preocupem com a minha irmã mais velha, eu garanto que nada irá acontecer com vocês dois. Tudo bem. Os irmãos Tigre e Dragão não ousavam replicar uma única palavra enquanto estavam na frente daquela linda garota. E também, eu irei dizer isso pela última vez. Não me chame de sênior. Minha idade não é mais alta que as suas. Depois de lançar seu olhar para aquelas duas pessoas, ela saiu. Os irmãos assistiram aquela garota se distanciando em silêncio até que ela se foi completamente. Então, eles apenas respiraram fundo como se estivessem aliviados. Essa garotinha é muito difícil de servir. Ela nos trata como escravos. Baiagao reclamou enquanto limpava o suor de sua testa. Que seja. Não podemos fazer nada sobre seu status especial em sua família. Mesmo ignorando o apoio de sua família, já seria suficiente apenas olhando para a influência de sua irmã mais velha na corte interna. Bai Long disse amargamente. Nesse tópico, eu prefiro sua irmã mais velha. Pelo menos ela é mais gentil. Gentil? Você apenas não a viu quando fica violenta. É ainda mais assustadora que Sumei. A combinação dessas duas irmãs é chamada de Homei sobrescrito uma. Existe beleza, mas eu ainda não descobri a gentileza. Mas o que devemos fazer agora? Nós realmente temos que cuidar daquele Shu Feng? Vamos dar a ele um aviso apropriado, mas não podemos ser muito excessivos. Depois de tudo, além da irmã dela, aquela pessoa também falou dele. Depois de dizer aquilo,
Bai Long não teve o que fazer além de suspirar profundamente. Ontem, na rara reunião da Aliança Lada, 2 pessoas importantes apareceram sem serem convidadas. Também, aqueles 2 deram o mesmo aviso, e era para a Aliança Lada convidar Xu Feng. Embora eles não estavam aceitando a fazer isso, a Aliança Lada concordou porque aquelas 2 pessoas eram existências que eles não se atreviam a ofender. Nota: AS. 1. Wu-Hou, de Su-Hou, significa gentil, e Wu-Mei, de Su-Mei, significa beleza. Nota: AS. 1. Wu-Hou, de Su-Hou, significa gentil, e Wu-Mei, de Su-Mei, significa